Amanhã tem mais, irmãos. Isso é maravilhoso. Já tinha que marcar quarta, quinta, sexta. Glória a Deus, não há nenhum outro lugar melhor. Eu quero que você fique de pé e abra a sua Bíblia. Valeu, banda, depois vocês voltam aí, vocês ficam na conexão. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, eu tenho uma palavra para partilhar. Hoje eu estive no acampamento da base e nós precisamos orar pelos outros ministérios da nossa cidade. Deus falou isso muito no meu coração e às vezes a gente tem esse negócio de, um foi para lá, mas a oração de Jesus é uma oração pela unidade, amém? Nós queremos que Piracicaba seja alcançada, não é o Live, não é a Bethesda, é o reino de Deus, e a gente precisa mudar esse coração. É claro que a gente tem uma família espiritual, a gente tem uma família ao qual a gente tem compromisso, e eu quero conversar com você sobre isso, o que realmente importa, vamos falar isso? Apocalipse capítulo 2, de 1 a 7, uma palavra de Jesus para uma igreja, uma palavra de Jesus para você, uma carta de Deus para nós, uma carta de Jesus para Bethesda, uma carta de Jesus para o Live. Diz assim a carta à igreja de Éfeso: ao anjo da igreja em Éfeso escreva, essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-te, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Tenho, porém, contra ti uma coisa: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Ou uma outra versão: pratique as primeiras obras. Ó Pai, em nome de Jesus, o Espírito Santo está agindo em tantos lugares, entre nós. O Senhor tem falado, o Senhor está aquecendo uma chama. Nós queremos queimar, é a nossa oração, queremos queimar, ó Deus. Pedimos a Ti que o Senhor faça, não somos nós que queimamos, é o Senhor. E pedimos a Ti que a Tua palavra fale profundamente no nosso coração. Ó Pai, no desânimo de alguns, no cansaço de alguns do dia de trabalho, na luta dentro de casa, ó Pai, na tristeza por alguma situação, clamamos que o nosso desejo é oferecer o nosso coração ao Senhor e Te ouvir o Senhor. Ouvir, muda a nossa igreja, é uma onda que o Senhor está novamente derramando nesses dias e não queremos perdê-la. Fala conosco, no nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar. Nós estamos numa crise de amor. Nós estamos numa crise de amor, e eu não preciso pregar as palavras que foram ministradas e que você tem ouvido dominicalmente, ouvido no YouTube, mas uma crise, olha aqui para mim, querido, uma crise de amor sem precedentes. Nunca antes o evangelho foi tão espalhado no Brasil, nunca antes houve tanta facilidade da palavra chegar, mas cada vez mais eu tenho percebido, e talvez você tenha visto, se você fizer uma autoanálise, uma geração de crentes superficiais, não profundos. Crentes que estão nas igrejas, glória a Deus, quem pode dar um glória a Deus? Mas sem raízes profundas, é uma crise de amor e nós estamos perdendo, presta atenção, aquilo que é mais importante. O grande ponto é que a gente estabelece o que é importante para cada um aqui estabelece uma importância. Tem gente que estabelece o Corinthians como importante, tem corintiano aí? Outros é o Palmeiras, outros é o trabalho, outro é o seu hobby. Mas se nós queremos ser bem-sucedidos na eternidade, naquilo que vai prevalecer, permanecer, nós precisamos ouvir o que Deus determina, o que Deus define como mais importante. É a opinião dele que vale, é a opinião dele. Quando a gente pega a opinião dele e diz assim, eu vou obedecer, nós somos verdadeiramente felizes, não importa a circunstância, não importa a crise, não importa a dificuldade, o fato é que esta é uma carta de amor de Deus para nós. Esse texto, e eu desafio você, eu espero em breve pregar uma série sobre isso, o apóstolo João, que é chamado o apóstolo do amor, nessa época certamente ele tinha 90 anos de idade, ele estava orando, ele orou aquela oração, deixa eu ficar na tua presença todos os dias da minha vida, ele tem uma visão no domingo, no dia do Senhor.
E a visão é essa carta, esse livro de Apocalipse, aonde ele tem uma visão do que virá. E o início do livro são 7 cartas endereçadas às igrejas da Ásia. Cada uma dessas cartas, elas significam, alguns dizem que é a história toda da igreja. São 7 eras, mas eu acredito, essa é a minha interpretação, de que era específica para algumas igrejas lá, e há aplicações para nós, são facetas da igreja. E a primeira igreja que recebe uma carta é essa igreja tão famosa, chamada igreja de Éfeso. Você já ouviu, você já leu a carta aos Efésios. Dentre todas as igrejas que receberam essa carta, Éfeso era uma grande igreja. Éfeso era a igreja da moda. Éfeso era uma igreja que, por ela passar o apóstolo Paulo que plantou a igreja, Timóteo, o próprio João, uma igreja de grande referência, uma igreja que fez a diferença, uma igreja que construiu a história. Mas sabe o que é interessante? É de que o texto, presta atenção, se inicia com uma palavra de Deus para mim e para você. O texto, o primeiro versículo, Deus está falando assim: eu sei o que você está fazendo. A palavra, ele abre essa palavra dizendo: eu conheço as suas obras. Não importa se o seu pai, se o seu marido, ou se ninguém sabe, Deus está falando: eu conheço você, eu sei quem é você. Eu sei o que você anda fazendo, eu sei os seus pecados, eu sei as coisas boas que você faz, mas eu sei também cada um dos seus pecados que ninguém sabe. E que você tanto tenta esconder, que você tanto tenta ocultar, porque a gente tem medo das pessoas saberem quem a gente é. Porque se alguém souber que eu sou viciado em pornografia, se alguém souber que eu tenho uma dificuldade nessa área, com dinheiro, com ansiedade, que eu tomo remédio, como é que vai ser? E o fato é que ele está dizendo assim: não importa para onde você está indo, Deus está falando: eu sei quem é você, eu conheço as suas obras. Não importa se você está indo para a direita, para a esquerda, se você está no adrenalina, se você cantou essa canção, se você está quebrantado aqui, uma coisa é fato: não há nada oculto que não venha a ser revelado, o Senhor está falando. Não há nada que a gente tente, talvez fazer aquela engenhosidade de esconder, porque só há libertação quando a gente é vulnerável. Você ouviu o João pregando, ou quando a gente reconhece, só há libertação. Quem pode dizer amém? Mas a gente fica assim: não, eu me arrependo, mas isso não dá para falar. Porque se eu falar, vai pegar mal. Se eu falar, eu vou ser julgado. E o fato é que muitos de nós que estamos aqui, queridos, como pastor dessa juventude, tão forte, o live é uma força. Você pode dizer amém? É uma força do Senhor. É por isso que o diabo ataca tanto o trabalho com juventude, porque é uma força. Mesmo em meio a tudo que a gente passou, e muita gente que não está aqui, é uma força. Quem pode dar um glória a Deus? Mas há muitos jovens que estão aqui, que estão vivendo perigosamente. Perigosamente, eu já preguei isso muitas vezes nessa igreja, que a gente gosta de testar a Deus, e a gente fala: pastor, olha, eu comecei um namoro, fala até onde eu posso ir. Eu queria saber, a Bíblia não fala, onde é que eu posso chegar? O crente pode fazer isso, pode isso ou aquilo, porque eu queria saber onde é a linha, pastor. A linha é aqui, eu não posso pular para trás, mas se a linha é ali onde eu posso chegar, eu quero chegar até lá pelo menos. Eu quero chegar, e nós estamos vivendo perigosamente. Pessoas brincando com o pecado, flertando com o pecado, acalentando o pecado, racionalizando o pecado, vendendo a vocação por causa do desejo que é forte. Quantos têm desejos aqui? Levanta a mão, fala: tem desejo. Alguns não têm, são pedras, peixes, são árvores, né? Uma série de coisas, bichos. Temos desejos. E a gente diz sim para algumas coisas que Deus não quer para a gente. E Ele está dizendo algo. A primeira coisa é: eu sei as tuas obras. E se a gente se conscientizar disso, olha aqui para mim, nós começamos a viver uma vida diferente. E a vida diferente é que não importa o Danilo, a Suelen, o pastor Ricardo, eu faço algumas coisas com uma consciência de que Deus, Ele sabe. Quando eu estou acessando o site pornográfico, eu não vou fazer de tudo que minha mãe não pode ver, meu líder não pode ver. Existe um Deus que diz: eu conheço as tuas obras, eu sei o que você está fazendo. Eu tenho relações com a minha namorada, eu sei que é pecado, mas eu vou fazer de tudo. Quando o líder pergunta: e aí, está vivendo em santidade? Claro, jamais eu faria isso com ela. Eu me lembro um tempo atrás que eu perguntei para um jovem líder da igreja, e aí ele deu um beijo na namorada dele. Sabe aquele beijo que eu fiquei com vergonha? Mas ele beijou, foi um beijo, aquele beijo, e aí a mão foi. Aí eu chamei ele para conversar, foi muitos anos atrás. Eu falei: cara, deixa eu falar uma coisa para você, o que está acontecendo entre você e ela? Nada, jamais eu faria alguma coisa com ela. Eu falei: irmão, aí eu estou mais preocupado ainda. Porque se você beija ela no público desse jeito, e você fala que você não sente nada, alguma coisa está errada com você. Mas o ponto não é que é o pastor, não é o líder, mas a consciência de um Deus que diz: eu sei o que você está fazendo. Isso muda a nossa vida.
Isso muda não com o medo, não com a culpa, ou não viver na escravidão do pecado, mas com uma consciência de santidade. Mas tem uma segunda coisa que Deus fala para essa igreja. Ele diz assim para esta igreja tão famosa: Deus tem alguns elogios para você. Deus, ele não só diz eu conheço seus pecados, mas ele faz alguns elogios. Ele olha para essa igreja de Éfeso, você está com a Bíblia aberta ou acompanha a minha leitura, ele diz assim: olha, eu conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Aí está uma igreja que é boa de trabalho. Quem pode dar amém? Falar um glória a Deus. Glória a Deus por vocês, que esse pique continue. Mas tem uns irmãos que eu vi que já capengou, ficou doente, ficou lá. Aí eu falei: irmão, não veio ontem, não consegui. Que a gente é ruim de trabalho. A gente é ruim do pega espiritual. Esta não. Essa era uma igreja que Jesus está falando: eu conheço que vocês trabalham duro, são perseverantes. Sei também que vocês não toleram homens maus. É uma igreja que ama, mas não é uma igreja que fica de mimimi. Como eu vejo a gente, é complicado hoje ser cristão. Porque a gente fala: não quero ser legalista porque não somos. A igreja dá muito bola fora, mas a gente corre o risco também de abraçar o que é mal, o que não é da Bíblia, defender. Esta igreja não tolera os homens maus e ele põe à prova, presta atenção, aqueles que se dizem apóstolos e não são. Porque tem gente que não é apóstolo, tem apóstolo, apostila, tem esse monte de coisa. Eles falam: não. Não há autoridade espiritual, não é porque aquele homem está fazendo milagre, não é porque ele impõe as mãos. Eles colocaram à prova os impostores, e aí o texto continua dizendo: você tem superado, olha a outra característica, e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Dá um glória a Deus. Tem adolescente aqui, ou jovem, que por causa de R$100 que está devendo, já abandonou a fé, saiu da célula. Por causa de problema financeiro, a gente já esmorrece. Esta igreja era alguém que não desfalece no meio do sofrimento. Há alguns elogios. Eu queria uma igreja assim. Eu observo tudo isso e eu falo assim: aí tem mais uma coisa. É um sujeito que trabalha, que não tolera a malignidade. E por fim Jesus coloca lá e diz: você também odeia a obra dos nicolaítas. Talvez há duas interpretações para esse texto. Nikao significa, que eu coloquei aqui, conquistar. E laitos, o povo comum, era o povo que gostava dos primeiros lugares. Conhece gente assim? Mas toma cuidado com julgar. Nem todo mundo que está na frente tem esse desejo no coração. É aquele cara que gosta do microfone, que ele gosta da evidência, que ele gosta de dominar as pessoas. Eles odiavam esse tipo de gente. E há uma outra tradução para nicolaítas, quando você lê na Bíblia, que é a que talvez mais me agrada. Eram uma parcela da igreja que tolerava o pecado sexual. Era uma parcela da igreja que abrandava a graça de Deus, se transformava em licenciosidade. E é o erro que a Bethesda pode cair. Sabe por quê? Eu tenho visto isso entre nós. Quem crê que proibida a entrada de pessoas perfeitas é bíblico, diga amém. Pode falar com mais convicção, porque diga amém. Mas nós vamos para o extremo tão perigoso que a graça vira barata e passa-se a ser uma licenciosidade. Sabe o que é licenciosidade? Ele pecou lá. Deixa eu ter problema, é a graça. Não podemos julgar. Não, o versículo preferido do meio evangélico: não julguei-vos para que não sejais julgados. E nós vamos passando a mão naquilo que a Bíblia não diz. Esta é uma igreja que Jesus está falando. Veja só, há uma coisa a seu favor: você odeia a prática. Não, essa igreja não odeia os nicolaítas, mas a prática deles. E Jesus diz: eu também odeio. Quem pode dar um glória a Deus? Só que aí, veja só, você precisa entender que esse povo estava sendo muito elogiado. Cara, você é muito bom. Jesus está falando: você é muito bom. Se o live tivesse 100 pessoas como essa, a gente alcançava Piracicaba. Se a igreja Batista Bethesda tivesse 100 líderes, olha aqui, coordenadores, 100 líderes desse naipe. Olha, veja só, líderes que trabalham duro, líderes perseverantes que não desistem, líderes que não toleram a malignidade, líderes que colocam à prova a heresia, que são bons da doutrina, líderes que perseveram no meio do sofrimento, eles não arregam. Você já parou para pensar? Se a gente tivesse 100 líderes, só que aí o meu coração se quebranta, porque Jesus elogia, mas há uma terceira palavra. Há uma palavra, a gente chega a um terceiro ponto. Ele diz que tudo isso é muito bom, eu reconheço, mas eu tenho um ponto contra ti: você abandonou o primeiro amor, diz o Senhor Jesus. Jesus elogia e diz: olha, eu tenho algo contra você, e queridos, eu tenho uma dificuldade nesse ponto de definir o que é o primeiro amor. Porque se a igreja de Éfeso não era uma igreja que estava amando a Jesus com força, eu não sei o que é. Quando eu olho para a nossa igreja e olho para a minha vida, eu falo: se eles abandonaram o primeiro amor, imagina a gente. Se eles abandonaram e eles têm tudo isso e nós não temos, o que dirá de nós? Mas Jesus está dizendo: tudo isso é muito legal, mas eu tenho contra você um ponto: você abandonou o primeiro amor.
abandonaste o primeiro amor. E eu talvez poderia dizer que característica, e aí eu quero voltar um pouquinho na história dessa igreja. Talvez a gente precisa fazer uma análise e voltar lá atrás, no início dessa igreja. Eu não vou pedir para você abrir a Bíblia, que já já a gente sai para evangelizar, mas o início começa lá com o apóstolo Paulo. Atos capítulo 19, a Bíblia diz que Éfeso era uma grande cidade naquela época, tanto que o evangelho chega ali porque havia vários portos, várias saídas. Na época havia 150 mil habitantes, parece pequeno, mas no mundo daquela época havia 2 milhões de habitantes, sabia? Só isso, 2 milhões naquele mundo, 150 mil, Éfeso era uma potência, uma grande potência. E o apóstolo Paulo chega, e havia em Éfeso, você já ouviu essa história, o templo da grande deusa chamada Ártemis ou Diana, que ainda é hoje uma das 7 maravilhas do mundo. Para entender a dimensão espiritual da cidade, Paulo chega naquele lugar, ele planta aquela igreja, há um avivamento. Quem pode dar um glória a Deus? De tal maneira que a cidade se converte, fica 2 horas uma baderna, as pessoas gritando, falando, ele está acabando com os nossos negócios. E ali a igreja é plantada. Atos capítulo 19 é uma mudança, uma igreja saudável. Tinha liderança, tinha sinais, tinha prodígios, tinha maravilha, tinha cura. Paulo inicia essa igreja. Você já parou para pensar ter Paulo como pastor? Paulo, a Bíblia diz nessa época, ou nesse texto, que até o lenço de Paulo, as pessoas eram curadas com a sombra de Pedro e com o lenço de Paulo. Já parou para pensar? Dá um glória a Deus. A gente não crê, né? Fala, mas eu não estou nem pondo a mão, o povo não está sendo curado. Eu oro pelo povo, sou eu que fico doente, Deus tem misericórdia. E por volta de 3 anos essa igreja tinha, e aí a gente vai lá, aos 5 anos de idade, essa igreja recebe uma carta, que é a carta aos Efésios, que está na sua Bíblia. Essa igreja recebe uma carta poderosa, que é uma carta doutrinária, que é uma carta que fala de dons espirituais, que é uma carta que organiza a igreja. Isso demonstra, preste atenção, não há repreensão, mas está formulando uma doutrina sobre a igreja, sobre dons, uma igreja saudável, porque doutrina é importante, a palavra é importante. Quem pode dizer amém? Quantos querem queimar? Eu quero fogo do Senhor. Quantos querem queimar? Mas não literalmente, o fogo do Espírito Santo. Dá um glória a Deus bem alto. Mas um movimento será sustentado com uma juventude que conhece a palavra de Deus. Um movimento vai continuar ininterruptamente anos e anos e anos e anos com uma igreja que conhece a Bíblia. Eu apliquei uma prova um tempo atrás aí para um povo da igreja, a notinha bem baixa. Talvez você não pegou essa prova, uma prova da Suzana. E nós precisamos conhecer a Bíblia, conhecer doutrina, praticar doutrina. Era essa a igreja, presta atenção, veja só. Mas aí a igreja chega à adolescência aos 15 anos de idade. É a idade quase da Betesda. 15 anos de idade, ela recebe a carta de 1ª e 2ª Timóteo, que está na sua Bíblia, lê em casa. E ali os primeiros problemas começam a acontecer. Começam a surgir, é fofocaiada, é um grupo contra o outro, e gente que fala de viúva fofogueira, e uma série de coisas, de falsa doutrina, gente crendo em anjo de tudo que é cor, gente crendo em demônio que fala, e uma mistura naquela igreja. Aos 15 anos de idade, eles já começam a retroceder, e é o resultado, e talvez o estado de muitos jovens que estão aqui. Gente que começou muito bem, mas hoje talvez você diz, olha, o meu coração não é mais o mesmo. Aquela chama que eu tinha no início, e aí nós vivemos de saudosismo. Live no passado que era bom, a Betesda no passado era que era boa. Não. O grande questão é dentro de nós. Se você me perguntar, isso não é média de pastor que quer vender, que o melhor está por vir. Qual é o melhor dia? Se alguém me perguntar, qual tem sido o melhor momento da sua vida? É hoje, eu não troco. Você pode dizer amém? Eu tenho não saudades, eu olho com um carinho para o passado, para a história da Betesda, mas não quero voltar para lá. O tempo se chama hoje, o melhor se chama hoje, mas há muitos de nós que estamos assim, 15 anos de idade, vamos caminhar ainda um pouquinho, e aí veja só, o problema é que com 15 anos, nós devíamos estar firmes e não estamos. Com 5 anos de igreja, nós devíamos ser médios, mas nós não estamos fracos, estamos desanimados. A gente precisa de uma adrenalina na veia todo mês. Quem crê que está sendo uma bênção aqui, dá um glória a Deus. Mas a gente não pode depender disso para andar com Deus. Porque se nós dependemos só de milagres, a fé é fraca. Se a gente depender, e eu quero um movimento que todo sábado cresça assim, agora veja, acompanha comigo, a gente chegando lá, e aí depois, quando a igreja tem 30 anos, diga 30 anos, ela recebe a 1ª, 2ª e 3ª carta de João. Se você ler, você vai entender que foi direcionada diretamente para eles, e ali eles estão vivendo, e veja só, se você não conhece a 1ª carta de João, do apóstolo João, eles estão vivendo o melhor dos 2 mundos. Eles estão cantando, deixa eu ficar neste lugar, mas flertando com o mundo.
Eles estão mandando beijo, servindo pobre, morador de rua, e brigado com fulano e ciclano, dizendo: eu não gosto desse, eu não gosto daquele. Algo, e o apóstolo João, ele escreve essa carta para Éfeso, e com João é assim, se você ler João, é preto no branco. Se você ama o mundo, o amor de Deus não está em você, de você não é crente, acabou. Se você vive na prática do pecado, acabou, já era. João é assim. João não tem aquela, não, João fala, aquele que vive na prática do pecado, a justiça de Cristo não habita nele. Porque aquele que conhece a Jesus não pode viver na prática do pecado. Aí a tradução moderna deu uma melhoradinha ali, falando habitualmente, porque esta igreja está em crise. João disse: se você não ama o seu irmão ao qual viu, como é que você vai amar a Deus ao qual você não viu? Se você não consegue, dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado aí. É sério, olha aí para trás. E gente, olha aqui para mim, é verdade. Tem pessoas que nos irritam muito. Quem concorda aqui que fala assim, é verdade, tem gente que me irrita demais. Tamo junto? Tamo junto ou não? Só que a Bíblia vem para dizer que se você não ama esse seu irmão ao qual você vê, você não pode amar a Deus ao qual você não vê. Você não pode amar a Deus, não importa o quanto você grite, o quanto você pede, queima eu quero queimar. Aí talvez o Espírito Santo vai falar, vai queimar no inferno. Deixa queimar, vai queimar lá. Porque não é no céu, e veja só, e muitas vezes eu quero dizer para você que João, ele termina, ele dá esse fechamento dizendo que quem é de Jesus anda na luz, quem é do diabo anda nas trevas. Ele diz que se andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho nos purifica de todo pecado. Quem pode dar um glória a Deus? Por isso que não tem papo para desigrejado, segundo a carta de 1 João. Porque é claro em dizer que se eu ando na luz, como Ele está na luz, eu tenho comunhão uns com os outros. Eu tenho, e não há trevas. Deus é luz, nele não há trevas. Agora veja só, e o fato é que essa igreja chega aos 30 anos, com todas essas características, mas o coração foi se perdendo. Eles se mantêm, eles têm tudo isso, esse é o fato, mas a verdade é que é como muitos de nós, que temos 20 anos de vida cristã, mas não tem história nova, não tem testemunho. A gente não consegue contar. Quando alguém fala, olha, o que Jesus fez na sua vida na semana passada, a gente não tem para contar. A gente tem histórias do mundo muçulmano, a gente tem histórias da igreja, mas o que Jesus fez na sua vida hoje? O que Jesus fez na sua vida na semana passada? E o fato é tão interessante que a verdade é que depois de 40 anos, essa carta de João e as cartas de Jesus para essa igreja, é quando essa igreja tem 40 anos, e vem essa sentença de Jesus falando, tenho porém contra ti uma coisa, você abandonou o seu primeiro amor. Isso estremece o meu coração, mas o fato é que tem 3 conselhos para a gente voltar para aquilo que realmente é importante. E esse conselho não é da minha cabeça, o conselho está no texto, é muito simples para mim e para você. Eu preparando essa mensagem e pregando hoje lá no acampamento, lá orando, chorando, falei, Deus, eu peço a Ti que o Senhor aqueça o meu coração como pastor. A primeira coisa é, lembra-te, diga lembra-te. É interessante, o texto diz, lembra-te de onde você caiu. Lembra-te aonde é, porque às vezes a gente nem consegue discernir onde é que nós caímos, mas a Bíblia está dizendo para você, ei, lembra-te, traz a memória, lembra essa caminhada, mas lembrar do quê? Do quê? Do seu primeiro amor. Lembra-se de como era no início, e aqui vai uma tentativa de interpretar o ponto de vista sobre o que é esse abençoado primeiro amor, e eu creio que o primeiro amor, ele está falando sobre a pessoa de Jesus. E não está falando só de um sentimento, de um fogo, de algo que é apenas emocional. Ele está falando, lembra-te que Jesus era a sua prioridade. Lembra-se que a sua motivação para estar na igreja era Ele. Lembra-te que você sofria cada coisa. Tantas pessoas falavam mal de você, até mais do que hoje. Mas você permanecia firme porque os seus olhos estavam nele. Ele é o primeiro amor. Quem pode dizer amém? Aquele início, você seguia, você perdoava com uma facilidade maior sobre essa grandeza de Deus. E eu creio que essa perda do primeiro amor tem a ver com a perda da nossa pureza. A gente começa a desconfiar mais das pessoas. E aqui não é para nos desculpar, mas as feridas da vida podem fazer 2 coisas com você, ou fazer você ficar mais perto de Deus e amar mais, ou se proteger, ou se fechar e dizer, só tem falso, eu continuo na igreja por causa de Jesus, mas eu não vou dar mais, eu não vou me doar como antes. E Ele está dizendo para nós, lembra-te, não perca a pureza, volte com os olhos de Jesus, deixa o amor de Deus transformar você, volta a praticar as primeiras obras, e a gente começa a deixar as coisas essenciais, que
é o que realmente importa. O que realmente importa é Jesus. Quem pode dar glória a Deus? E a gente começa a se concentrar no que é periférico. Em Abadá, eu paguei o ônibus, eu não fui, essa igreja, aí você quer, porque a cantina, eu pedi a coxinha, serviram 3 na minha frente, essas coisas. É porque o pastor passou, não falou comigo, mas nessa igreja não tem isso, é só lá na que eu preguei hoje cedo. Porque não sei quem, não vou com a cara dele, não vou, porque eu tenho um espírito, um santo, quem tem santo é macumbeiro, irmão, é negro da macumba. Tem que crer que ele acha que é o Espírito de Deus. Eu bato o olho e eu já sei. Eu falei, renuncia a esse Exu que está sobre você, irmão. Não é de Deus, não é de Deus. Pastor, não é de Deus, é Exu. E isso eu abro um parênteses para dizer que tem muita gente que veio da macumba, que veio da boa cumba na igreja evangélica. E algumas outras coisas, aí o cara vem, aí ele tem revelação. Você conhece gente assim? Eu tenho sonho, acontece. Conhece gente assim? Precisa levantar a mão. Eu sonhei com desgraça, aí ele acha que é de Deus. É porque eu ouço vozes. Irmão, você precisa renunciar a esses dons impostores, falsificados, malignos. E o fato, veja só, é que quem você é em Jesus. O problema é que o fogo foi apagando, e a gente cantou aqui, e hoje você está infeliz. Hoje você está aqui porque você falou, porque eu sei, não tem para onde ir. O crente, veja só, quantos são crentes, digam amém. Ele não tem para onde ir, irmão. Ele afasta, o crente afastado é muito pior do que o cara que está no carnaval, porque ele já conheceu, ele bebeu da graça, da glória, da água do Senhor, então ele está lá, e ele sabe que ali não vai preencher, mas ele não consegue voltar, é tragédia. É por isso que a Bíblia diz que quem volta atrás é como o porco que volta a se sujar na lama, ou como o cão que come o próprio vômito. Por isso que a oração que a gente tem que fazer é pelos perdidos, mas por aqueles nossos irmãos que estão afastados. É orar não só por eles, mas por você, dizendo, Deus, guarda-me. Senhor, deixa eu ficar, não me deixa cair. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Agora sabe qual que é o problema? É que a perda do amor, ela é sorrateira. Ela é devagar. É uma fofoca. Sabe como você perde o primeiro amor? Deixando de ouvir a palavra. Aí você olha para a palavra e diz, mas eu não consigo ouvir, eu não me concentro. Eu consegui ouvir o outro pastor. Meu coração. Isso precisa gerar, e eu tenho feito isso desde a minha adolescência. Eu já preguei isso que na época, o Edmilson, acho que era dessa época, deu Edmilson ali também, o moreninho. Eu era da igreja lá, e aí o meu pastor, ele pregava 1h20, sei lá, 1h15, e aí ele demorava para concluir, e eu não conseguia prestar atenção na palavra dele. Aí eu fiquei mal, porque eu podia falar que ele era um pregador ruim, qual foi a decisão que eu tomei? Comecei, e tenho até hoje esse hábito, um caderno que eu anotava toda a mensagem. Aí depois eu descobri que não era tão assim, não dava para compreender tanto, mas sou eu. Você precisa avaliar você, brigar, falar em nome de Jesus, se eu tiver que desligar o celular, eu vou desligar, eu não vou postar no Instagram, eu vou pegar um caderno, eu vou anotar, mas está escuro, aí tem sempre aquela, eu não consigo escrever, eu quero ouvir, eu quero lembrar, lembra-te de onde você caiu no nome de Jesus, você pode dizer amém? Mas talvez, simplesmente talvez, existem algumas pessoas que precisam nessa noite nascer de novo. A Bíblia diz que aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Necessário é nascer de novo. Necessário é você nascer de novo no nome de Jesus. Porque às vezes a gente está igual um carro sem combustível. A gente quer fazer a obra. Quantos querem fazer a obra de Deus? Digam amém. Você fala, eu vou subir ladeira, eu vou derrubar o diabo. E a gente joga rabo de arraia, só que a gente está sem gasolina. A gente não consegue ir. E a segunda coisa, sabe qual que é o segundo conselho? É exatamente esse: arrependa-te. Arrepende-te. É de maneira muito simples. A Bíblia está dizendo, você está com a Bíblia aberta, lembre-se de onde você caiu e arrependa-se. Arrependa-se, arrependa-te. Há muitos que não se arrependem e querem mudar o coração. O problema nosso, queridos, eu estava conversando com alguém da igreja que falou, não, fulano, não sei o quê. Eu falei, não, filho, primeiro é arrependimento. Porque a primeira palavra do Evangelho, diga assim, a primeira palavra do Evangelho se chama arrependimento. E todos os dias a gente volta para essa palavra. Não é só quando eu me converti. Todas as manhãs eu me ajoelho e eu falo, Deus, eu me arrependo e creio no Evangelho. Eu me arrependo. O que é crer no Evangelho? É crer que Ele já fez tudo que é necessário para você viver uma vida vitoriosa. E em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Dá uma glória a Deus. Eu me arrependo dos meus pecados. É tomar banho. Quem toma banho quando sai de manhã aí? Tem? Pode mentir, irmão, para a namorada não largar você aqui. Quer falar bem que ouviu o cheiro, porquinho. A gente vai trabalhar, a gente toma um banho, e tem que ter esse banho espiritual, o devocional, orar, falar, eu me arrependo, Espírito Santo, eu me arrependo disso. Sabe qual que é o problema? Está faltando arrependimento no meio do povo de Deus. Está faltando arrependimento na nossa vida.
Está faltando arrependimento na nossa liderança, está faltando temor de Deus. Sabe o que é o temor de Deus? O temor de Deus não é um medo, mas é dizer assim: eu vou fugir do pecado porque tem consequência. O pecado tem consequência, há uma conta, eu vou me dar mal, a graça não é barata. Então há um temor de Deus, é um temor de Deus na palavra. Eu vou ouvir uma palavra, aí eu penso em levantar, e eu estou às vezes numa igreja e falo, aí está eu e Elô, alguns comentam, nós não vamos levantar. O pastor pega 2 horas, nós não vamos por temor a Deus. A gente é uma geração que perdeu o temor. A gente brinca demais com as coisas espirituais. Enquanto a gente está cantando aqui, a gente não está nem prestando atenção naquilo que a gente canta. Arrependimento, arrependimento. Renove o seu amor e a sua paixão por Jesus. Há uma canção, e aí eu vou pedir para eles colocarem só um trechinho, que sintetiza esse texto, sintetiza essa palavra. Essa é uma canção que mexeu com a minha infância, ela é de não sei quantos anos atrás, que é a nossa oração, que deveria ser a nossa oração. Pode colocar, Kevin? Aí, se você sabe cantar, você vai cantar em nome de Jesus. Se você sabe, baixe sua cabeça e ouça essa canção em nome de Jesus. Pede para o Espírito Santo falar. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Mesmo que você não sinta, ore essa oração. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Diga para Ele. Vou regressar ao caminho. É a nossa oração, Jesus. As primeiras obras, Senhor, Senhor. Cante a Ele e diga. Me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero Cante. voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia, aplauda o Senhor. Jesus diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Existe nessa noite um caminho de volta, gente. Um caminho de volta para você, um caminho de volta para sua família, um caminho de volta para um nível maior do que aquilo que você experimentou no passado. Um caminho melhor, maior, mas você não pode continuar praticando as mesmas coisas. Você não pode continuar fazendo as mesmas coisas. E vem aí o último conselho, que é simples, está no texto. O terceiro, pratica as primeiras obras. Pratica as primeiras obras em nome de Jesus. Ele chama a gente para um arrependimento aqui na frente, mas que tem a ver com agir. Sair daqui, chorar, o quanto a gente chorou nesses dias, o quanto eu chorei nesses dias, mas falar, a partir de agora, eu vou fazer algumas práticas diferentes. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia no início. No início, pastor, eu não perdi um culto. No início, eu passava tempo em oração. No início, o devocional era o meu alimento. No início, servir pessoas era uma prática. Eu vou voltar a fazer isso no nome de Jesus. Eu não vou esperar sentir, porque eu creio que o Espírito Santo está falando. Lembra-te de onde você caiu, arrependa-se, pratica as obras que praticavas no início. E a palavra é essa. Quais eram as suas obras no início? Como era a igreja para você? Eu via muitos dos de vocês. Sabe por que o Live cresceu e a Igreja Batista Bethesda cresceu? Muito. Mesmo que a gente esteja passando um período de crise, porque vocês trouxeram pessoas. Todos sabem, você tem que ir na minha igreja, você precisa ir lá, Deus vai fazer, você precisa ir, eu vou convidar, Ele mudou a minha vida, Ele mudou, e hoje faz muito tempo que a gente não convida ninguém, a gente parou,
A gente deixou lá atrás. Como era a igreja era maravilhosa. Quem pode dizer amém? O Live era o melhor ministério de jovens do mundo. A igreja era melhor. Hoje ela já é boa, mas ela mudou um pouco. Hoje ela não é tanto. Talvez a oração, a gente foi se perdendo a pureza, o amor. E recuperar isso significa se arrepender aqui e entender que o mais importante, sabe o que é? É simplesmente, como está aqui, você tem luz elétrica. Quem tem luz elétrica aqui, diga amém. Mas os profetas diziam, o profeta Eliseu era considerado um homem de Deus, ele tinha somente, sabe o quê? Um quarto, uma Bíblia e uma lanterna. Um quarto, uma Bíblia e uma lanterna. Só isso que eu preciso para ter sucesso. É só isso, o resto é consequência. O resto vem no nome de Jesus, quem pode dizer amém? Isso significa servir com a motivação que era sua no início. Servir com aquela, a gente vai sair na rua agora e falando, Jesus, eu vou fazer para o Senhor. Eu estou liderando célula para o Senhor, eu vou cantar é para o Senhor, eu vou servir morador de rua é para o Senhor, eu vou cuidar de criança é para o Senhor, eu vou adorar é para o Senhor, eu vou voltar, eu vou perdoar é por causa do Senhor. As primeiras obras significa voltar a encontrar prazer na presença dEle, não só no avivamento, não só no ajuntamento, não só nos grandes ajuntamentos, mas sozinho no quarto. Quem é você, sabe quem é? É quem você é, sozinho com Deus. Você é esse, sozinho, buscando a Deus. E o texto encerra, a banda vai chegando aqui, com uma tremenda exortação que traz medo na minha vida. Traz um tremendo temor na minha vida. Jesus olha e ele fala assim, olha, se você não se arrepender, se você não se arrepender, eu virei a você e tirarei o candelabro do lugar dele. Eu vou mover a unção dessa igreja e vou levar para uma outra igreja. Eu vou mover a unção com que eu te usava e vou levar para outro lugar. E eu tenho visto esse filme acontecer muito tempo. É o meu temor, falando, Deus, não tira o candelabro da nossa igreja. Não tira o candelabro da minha vida, Jesus. Não tira o candelabro. Eu tenho visto jovens que passaram por aqui cheios de Deus, gente chamada para o ministério, que o candelabro foi tirado, que o candelabro foi removido. Ele foi deixado. E sabe o que é remover o candelabro? É ficar inútil na obra de Deus. É ficar como um aleijado espiritual que é crente, que está aqui, que estamos lá. Gente, fiz silêncio aí, aleluia. É ficar inutilizado. Esse é o temor, fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. E eu vejo isso acontecendo na vida de irmãos em Cristo. Eu não quero perder aquilo que Deus tem para fazer nessa cidade. Eu não quero ficar de fora daquilo que Deus está fazendo na minha igreja. Mas pastor, você é o pastor, eu posso ficar de fora do que Deus está fazendo. Eu não quero perder o que Deus está fazendo na minha célula. E eu quero desafiar você a fechar, baixar sua cabeça. Eu quero orar com você no nome de Jesus. Orar com você agora na autoridade de Jesus. Eu queria que você clamasse. Eu preciso de uma paixão por Cristo que é construída todos os dias. Eu preciso de uma paixão por Jesus que é construída. E talvez a palavra que eu vou dizer é: Deus, eu sou imperfeito, eu sou pecador, mas eu te amo, Jesus. Eu te amo de todo o meu coração, Jesus. Você conhece a palavra? Ontem à noite eu preguei isso, de que João capítulo 21 narra a história de que Pedro, ele nega Jesus. Pedro é um arquétipo da vida cristã, da maioria de nós que negamos a Jesus onde nós estamos. A gente traz Jesus. E é interessante que Jesus, quando ele ressuscita, diz assim, ó: diga aos discípulos e a Pedro que eu vou encontrar eles na Galileia. Ele ressalta. Jesus, ele está assando um peixe, Pedro se encontra e ele faz perguntas para Pedro. Ele olha e fala: Pedro, tu me amas? E Pedro diz assim: tu sabes que eu te amo. E aí Jesus pergunta uma segunda vez: Pedro, tu me amas? E aí Pedro diz: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta a terceira vez e Pedro se entristece profundamente, porque ele entende o que Jesus quer dizer. No original, diz a palavra de Deus, que Pedro, ele entende a pergunta de Jesus e fala: tu sabes que eu gosto de você. Tu sabes que o meu amor, ele não é tão perfeito quanto eu acho que ele é. Tu sabes que eu sou esse, aquele que te negou. Tu sabes todas as coisas, mas eu gosto de você, Jesus. Ele diz: apacenta as minhas ovelhas. E ele é liberado para ser um dos maiores discípulos da história. Sabe o que isso quer dizer para a gente? Acho que eu imagino o grande dia em que Deus vai me chamar pelo nome, vai chamar você pelo nome, e você vai entrar diante dos portões celestiais. Deus vai falando: entra, ei, João, entra na minha casa. E aí os anjos vão dizer: olha, ele era falho, ele era pecador, ele não era perfeito,
ele tinha uma série de dificuldades, ele não amava muito a Jesus, mas ele foi salvo pela graça, louvado seja o nome do Senhor. O amor dele não era tão grande como ele queria ser, mas ele foi salvo pela graça. E nós devemos olhar para essa nuvem de testemunhas. Mas o fato, sabe qual é? A nossa oração é dizer: Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, aquece o meu amor por Ti de verdade. Enquanto a gente canta essa canção, antes da gente dar as últimas instruções, se Deus falou com você muito especificamente, sai do seu lugar e vem aqui à frente enquanto a gente canta essa canção mais uma vez. Pode vir, gente. Vamos fazer desse local um clamor ao Senhor.